O mundo ensinou você a temer a conta. Eu venho ensinar você a governá-la. A maior mentira que a escassez já contou não foi sobre o valor do boleto. Foi sobre quando falar. Ela disse: primeiro consiga o dinheiro, depois relaxe. Ela disse: espere o recurso aparecer, aí você pode respirar. Ela disse: não adianta falar se a conta bancária está vazia. E você acreditou. E enquanto acreditou, esperou. E enquanto esperou, o medo cresceu. E enquanto o medo cresceu, a palavra morreu na sua garganta. E foi exatamente isso que manteve você preso. Florence Scovel Shinn não corria atrás de dinheiro. Ela o chamava pelo nome. Ela não implorava a Deus por provisão. Ela se lembrava da lei. Ela não negociava com contas. Ela as tratava como servos obedientes à sua voz. E tudo mudava. Não em anos, não em meses, em dias, às vezes em horas, porque ela sabia o que você está prestes a aprender. O dinheiro não é senhor, é servo. E todo servo obedece ao comando claro. O erro fatal, o que mantém milhões presos ao ciclo da falta, não é a ausência de recursos. É tentar resolver no esforço o que pertence à lei. É querer pagar a conta correndo mais, trabalhando dobrado, sacrificando paz, vendendo tempo, negociando dignidade. Como se Deus precisasse do seu suor para mover substância. Como se a lei espiritual respondesse à fadiga. Ela não responde. Ela espera. Espera o quê? A sua voz. Contas não são inimigas. São convites. Convites para você assumir autoridade espiritual. Convites para você lembrar quem governa o invisível. Convites para você parar de mendigar e começar a comandar. A conta que chega hoje não é punição. É oportunidade de demonstração. É o altar onde você prova, para si mesmo, não para Deus, que a palavra tem poder sobre a matéria. O dinheiro é um servo obediente à voz, não ao grito, não ao pânico, não ao choro, a voz que fala com clareza, a voz que fala com ritmo, a voz que fala como quem sabe que a lei nunca falha. Quando você grita, o dinheiro se retrai. Quando você implora, ele hesita. Quando você comanda, ele obedece. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. E é assim que funcionará para você, a partir de hoje. Quando a conta chega, a identidade antiga entra em pânico. Ela diz: não tenho. Ela diz: como vou fazer? Ela diz: não vai dar tempo. E essas palavras, essas frases de medo, tornam-se decretos involuntários que prolongam o vazio. Você precisa trocar a identidade antiga pela verdadeira. Você precisa falar como quem governa, não como quem implora. Você precisa usar a boca como instrumento da lei, não como megafone do medo. E eu lhe digo agora, com santa certeza, existe um comando curto que muda a relação com boletos para sempre. Um comando que Florence usava. Um comando que não exige fé cega, mas reconhecimento da verdade. Um comando que, quando falado com ritmo, alinha o invisível ao seu favor. E eu lhe darei essa frase. Mas primeiro, você precisa entender por que ela funciona. Porque sem entendimento, a palavra vira superstição. E superstição não move a lei. Há suprimento agora para tudo que é meu. Essa é a frase. Simples, direta, poderosa. Não é magia, é reconhecimento. Reconhecimento de que o suprimento já existe no invisível. Reconhecimento de que a conta já foi paga no espírito. Reconhecimento de que você não está pedindo a Deus que crie algo novo, está comandando que o que já é seu tome forma. E quando você fala assim, algo muda. Não apenas no externo, no interno. E é a mudança interna que reorganiza o externo. Prometo-lhe, uma mudança perceptível em até 24 horas no campo da provisão. Não prometo que o dinheiro cairá do céu. Prometo que a ansiedade será substituída por paz. Prometo que ideias claras virão. Prometo que portas que pareciam trancadas começarão a ranger. Prometo que você sentirá alívio onde antes havia só peso. Porque a lei responde à palavra. Sempre respondeu. Sempre responderá. Antes de seguir, alinhe-se. Inscreva-se. Ative o sino.
O que vem agora não é conteúdo comum, é direção espiritual, e só recebe quem está conectado. Agora, vamos ao princípio que faz a lei agir. A lei espiritual responde à fala, não à ansiedade. Essa é a verdade que o mundo esqueceu e que Florence nunca soltou. Quando você fala, o invisível escuta. Quando você decreta, a substância se organiza. Quando você comanda, o servo obedece. Mas quando você suplica, quando você implora, quando você chora pedindo socorro, a lei interpreta isso como confusão. E confusão não gera manifestação, gera mais confusão. Dinheiro não é substância. Dinheiro é resposta. Resposta da substância invisível ao comando vocal. A substância sempre esteve lá. Ela não precisa ser criada, precisa ser chamada, precisa ser nomeada, precisa ser convocada pela voz que sabe que tem direito de fazê-lo. E você tem esse direito, não porque mereceu, não porque trabalhou duro, mas porque é filho da lei. E a lei não nega ao filho o que já preparou para ele. Quem implora, reforça a falta. Cada súplica é um decreto involuntário de escassez. Cada, por favor, Deus me ajude, é um anúncio ao universo de que você não tem. E o universo, fiel servo da palavra, responde: entendido, você não tem. E continua não tendo. Não porque Deus seja cruel, mas porque a lei é exata. Ela reflete o que você fala. Ela espelha o tom da sua voz. E se o tom é de mendicância, a resposta é mais vazio. Quem decreta, ativa o suprimento. Porque o decreto não pede. O decreto reconhece. O decreto não questiona se há. O decreto afirma que há. E ao afirmar, cria o canal por onde a substância flui. Florence tratava cada conta como um mensageiro, não como ameaça. Ela dizia: a conta veio me lembrar que o suprimento já está pronto. Veio me lembrar que eu governo, não negocio. Ela não lutava contra a conta. Conversava com ela. E a conta, sendo apenas papel, cedia ao comando da voz que sabia governar. A boca é o ponto de comando do invisível, não o cérebro, não o coração, a boca. Porque a palavra falada tem corpo, tem vibração, tem frequência. E é essa frequência que o reino espiritual reconhece. Você pode pensar prosperidade o dia inteiro, pode sentir gratidão, pode visualizar. Mas até que a boca se abra e a palavra saia com comando, o invisível permanece esperando. Esperando o quê? A ordem, a instrução, o decreto que diz agora. Deixe-me contar o que acontecia com Florence. A conta chegava pela manhã. O envelope chegava. Ela não o abria com medo. Abria com curiosidade. Como quem recebe correspondência de um servo que veio reportar algo. Ela lia o valor. E antes que o medo pudesse falar, ela falava primeiro. Ela dizia em voz alta: há suprimento agora para isso. A lei responde. E fechava o envelope. E seguia o dia. Não em negação, em governo. Ela sabia que a palavra já tinha sido enviada e que a lei, sendo fiel, já estava organizando a resposta. Horas depois, às vezes no mesmo dia, algo mudava. Um cliente esquecido a procurava. Um pagamento atrasado chegava. Um amigo se lembrava de uma dívida antiga e quitava. Um convite para trabalho aparecia. Não era magia, era lei. A palavra dela tinha comando. E o comando reorganizava o campo invisível. E o campo invisível, obediente, movia o campo visível. Dinheiro aparecia. Não porque ela tinha merecido mais naquela manhã, mas porque ela tinha falado com autoridade naquela manhã. Outra vez, ela tinha uma conta grande, valor alto, prazo curto. A mente tentou calcular. De onde virá? A mente tentou planejar. Como vou conseguir? Mas Florence não deu voz à mente. Deu voz à lei. Ela disse: eu não pago isso com esforço, pago com palavra. Há suprimento agora para tudo que é meu. Essa conta está incluída. E então fez algo radical. Foi dormir. Não ficou acordada calculando. Não ligou para ninguém pedindo empréstimo. Dormiu. Porque sabia que o trabalho não era dela. Era da lei. Na manhã seguinte,
Antes mesmo de abrir os olhos, o telefone tocou. Uma oportunidade que ela nem sabia que existia. Um contrato que alguém tinha mencionado meses atrás e ela tinha esquecido. O valor? Exato. Nem mais, nem menos. O suficiente para a conta e um pouco mais. Coincidência? Não. Obediência. Obediência da lei ao comando vocal. Obediência do dinheiro, que é servo, à voz, que é governante. Palavras proibidas existem. Palavras que você não pode mais dizer se quer governar provisão. Não tenho é uma delas. Cada vez que você diz não tenho, você legisla escassez. Você assina um decreto de vazio. Você autoriza o universo a manter suas mãos vazias. Não vai dar é outra. Quando você diz não vai dar, você cancela a possibilidade antes que ela tome forma. Você fecha a porta que a lei estava abrindo. Impossível agora é a terceira. Porque impossível nega a lei. E agora nega o tempo divino. E juntas, essas duas palavras criam uma muralha entre você e o suprimento. Substituições divinas precisam acontecer. Onde você dizia não tenho, agora diz há suprimento. Onde dizia não vai dar, agora diz está resolvido. Onde dizia impossível, agora diz a lei responde. Não é fingimento, é realinhamento. Você não está mentindo, está declarando a verdade que existe no invisível. E ao declarar, você a puxa para o visível, você a convoca, você a autoriza a tomar corpo. O dinheiro reconhece quem fala como fonte, não como vítima. Pense nisso. O servo não obedece ao mendigo, o servo obedece ao Senhor. E enquanto você falar como mendigo, por favor, venha, eu preciso de você. Sem você, eu morro. O dinheiro não virá. Não porque seja cruel, mas porque não reconhece sua voz. Você está falando do lugar errado. Mas quando você fala como Senhor, venha, está na hora, eu decreto, o dinheiro vem. Porque agora reconhece a voz, agora sabe quem está falando. Agora obedece. O silêncio diante da conta é concordância com a escassez. Muitos não falam, apenas abrem o envelope, suspiram e guardam. E acham que estão sendo práticos, mas o que estão fazendo é concordar. Concordando que não há saída, concordando que a falta é real, concordando que a conta é maior que a lei. E a lei, ouvindo esse silêncio, interpreta como permissão. Permissão para manter o vazio. Florence falava com a conta como quem fala com um servo. Ela não negava o valor. Ela reconhecia. Você está aqui, eu vejo você, mas você não me governa, eu governo você, e decreto que há suprimento agora para você. Vá, busque sua provisão. Ela já existe, eu a chamo pelo nome. E assim ela fazia. Voz calma. Tom firme. Nada de drama, nada de emoção excessiva. Apenas comando. Comando claro. O invisível se organiza quando a voz assume liderança. Pense em um exército sem general. Caos. Soldados sem direção. Armas sem alvo. Força sem foco. Agora pense no mesmo exército com um general que sabe comandar. Ordem, precisão, vitória. O invisível é esse exército. E você é o general. Mas se você não fala, o exército não se move. Se você fala com dúvida, o exército hesita. Se você fala com medo, o exército recua. Mas se você fala com autoridade, o exército marcha e traz a vitória. Em Marcos 11:23 está escrito: terá aquilo que disser, não aquilo que pensar, não aquilo que sentir, aquilo que disser. A palavra disser é ativa, é vocal, é audível. Jesus não ensinou meditação silenciosa, ensinou comando vocal. Ele falava com tempestades, falava com figueiras, falava com morte, e tudo obedecia. Por quê? Porque a voz dele era a voz da lei. E a lei, quando falada por quem sabe falar, não pode ser desobedecida. Jesus não ensinou esforço, ensinou comando pela palavra. Ele nunca disse, trabalhe mais duro e o milagre virá. Ele disse, diga à montanha e ela se moverá. A diferença é radical. O mundo prega esforço. Cristo pregou palavra. O mundo diz, sua parte é suar.
Cristo diz: sua parte é falar. E quando você entende isso, quando realmente entende, para de se matar tentando resolver tudo sozinho e começa a governar pelo que sai da sua boca. A conta não testa seu saldo, testa sua fé falada. A conta veio ver se você ainda acredita que dinheiro é senhor, ou se finalmente lembrou que dinheiro é servo. A conta veio ver se você vai implorar ou se vai decretar. E dependendo do que você faz, a lei responde. Se você implora, a conta cresce. Se você decreta, a provisão aparece. Simples assim. Exato assim. Falar depois do medo é tarde. Falar antes é governo. A maioria espera o medo passar para então tentar falar alguma verdade. Mas quando o medo já falou, ele já plantou, já contaminou o campo, já emitiu a frequência de falta. E agora sua afirmação positiva está tentando crescer em solo envenenado. Não funciona. Você precisa falar antes do medo abrir a boca, antes da dúvida sussurrar, antes da conta gerar pânico. Você abre o envelope e no mesmo instante a boca se abre. Há suprimento agora para tudo que é meu. O dinheiro é servo. Você é senhor. Essa é a hierarquia espiritual. Essa é a ordem divina. E quando você inverte isso, quando você se curva ao dinheiro, quando você teme a conta, quando você implora a provisão, você quebra a ordem. E ordem quebrada gera caos. Mas quando você restaura a ordem, quando você fala como Senhor, quando você trata o dinheiro como servo, quando você governa a conta com palavra, a lei restaura o fluxo. E o que estava parado começa a correr. Agora preciso falar sobre o eu que morre quando a lei nasce em você. Porque não há ressurreição sem sepultamento. Não há governo sem renúncia da mendicância. E enquanto você se agarrar à identidade do que sempre foi, o ansioso, o quebrado, o que nunca tem o suficiente, a lei não pode coroá-lo, porque a coroa não cabe em cabeça curvada. A identidade antiga vive de medo. Ela acorda calculando, ela dorme preocupada. Ela abre a conta e sente o estômago apertar. Ela vê o prazo e sente o peito pesar. Ela ouve a palavra dívida e o corpo trava. Essa identidade foi construída por anos de crenças erradas, de frases repetidas em vazio, de silêncios que concordaram com a falta. E agora, essa identidade precisa morrer. Não aos poucos, de uma vez. Porque se você tentar negociar com ela, ela volta. Se você tentar reformá-la, ela resiste. Ela precisa de decreto de morte, e esse decreto sai da sua boca. O velho eu implora. O novo eu decreta. O velho eu diz: Deus, por favor, me ajude a pagar essa conta. O novo eu diz: há suprimento agora para isso. A lei responde. Vê a diferença? O primeiro está de joelhos. O segundo está no trono. O primeiro é súplica. O segundo é governo. E a lei, que é justa e exata, responde ao tom, não à necessidade. Ela não se move por pena. Ela se move por autoridade. O velho eu vive no passado. Ele lembra de todas as vezes que faltou. Ele guarda cada conta atrasada como troféu de fracasso. Ele repete: eu sempre luto com dinheiro. Nunca consigo guardar. Sempre acontece algo. E a cada repetição, ele planta mais falta. Ele fertiliza o solo da escassez. Ele garante que o padrão continue. Porque a lei não julga se a palavra é boa ou ruim, ela só obedece, e se você fala falta, ela entrega falta. O novo eu vive no agora. Ele não nega o passado, mas se recusa a legislar a partir dele. Ele diz: o que foi, foi. O que é, agora, é abundância, porque eu decreto. Ele não carrega o peso de contas antigas como identidade. Ele as vê como lições, e segue, leve, livre, governando. Deixe-me contar o que Florence Scovel Shinn ensinou sobre isso. Ela tinha uma aluna que vinha até ela toda semana chorando. Sempre a mesma história. Contas, dívidas, falta. A mulher dizia: eu oro, mas nada muda. E Florence, com aquela clareza que só quem conhece a lei tem, respondeu: você não ora. Você reclama em tom religioso.
Oração não é lamentação, é legislação. Florence então a ensinou a trocar as palavras. Onde a mulher dizia, não tenho como pagar, Florence a fez dizer, há suprimento divino para toda a conta. Onde a mulher dizia, estou desesperada, Florence a fez dizer, estou em paz porque governo pela palavra. No começo, a mulher achava estranho. Parecia falso, parecia que estava mentindo, mas Florence insistiu. Você não está mentindo, está lembrando. A verdade não está no saldo da conta. A verdade está na lei, e a lei diz que há suprimento. A mulher começou a falar. Diariamente. Toda vez que uma conta chegava, ela não suspirava mais. Ela decretava. No começo, com voz trêmula, depois com mais firmeza. E então, algo começou a mudar. Primeiro, a paz veio. A ansiedade que a acordava de madrugada diminuiu. Depois ideias claras surgiram. Ela lembrou de coisas que podia vender. Lembrou de pessoas que deviam a ela. Lembrou de talentos que não usava. E começou a agir. Não em desespero, em clareza. Em 3 semanas, todas as contas estavam pagas. Não por um milagre externo, mas pelo milagre interno. A palavra dela tinha reorganizado o campo. E o campo, obediente, tinha trazido os recursos. Florence disse a ela, você vê? A lei nunca falha. Mas ela espera que você fale como quem sabe que ela existe. Essa história é real. E é sua. Porque o mesmo poder que operou naquela mulher opera em você. A mesma lei que respondeu à voz dela responde à sua. Mas você precisa trocar a identidade. Você precisa matar o mendigo e ressuscitar o governador. Em Jó 22:28 está escrito, decretarás uma coisa e ela se firmará para ti. Decreto não é pedido, decreto é ordem. Quando um rei decreta, não está perguntando se pode, está afirmando que será. E quando você decreta, quando sua boca se abre em comando, não em súplica, a lei se inclina. Não porque você seja especial, mas porque você está falando a língua que ela reconhece. A identidade antiga teme a conta. A nova identidade agradece a conta. Por quê? Porque a conta é oportunidade. Oportunidade de provar que a palavra tem poder. Oportunidade de demonstrar que você governa, não é governado. Oportunidade de exercer autoridade espiritual num campo prático. A conta não é inimiga, é campo de treinamento. E cada vez que você decreta sobre ela, você fortalece o músculo da fé falada. O velho eu se compara. Ele olha para quem tem mais e se sente inferior. Olha para quem tem menos e se sente culpado. Vive num ciclo de comparação que nunca termina. E enquanto compara, não governa. Porque governo não olha para os lados. Governo olha para cima, para a fonte, para a lei e decreta a partir dela. O novo eu não se compara. Ele sabe que o suprimento dele não vem de mercado, de economia, de sorte ou de herança. Vem da lei. E a lei não tem favoritismo. Não dá mais a um e menos a outro. Dá a todos que se alinham. E alinhamento é palavra, é tom, é frequência, é vibração de certeza. Você precisa falar morte à identidade antiga. Não simbolicamente, literalmente. Olhe no espelho e diga, o eu que tinha medo de conta morreu. O eu que implorava por provisão foi enterrado. O eu que tremia diante de números acabou. Eu sou nova criatura. Eu governo pela palavra. Eu decreto pela lei. E há suprimento agora para tudo que é meu. Diga isso até sentir. Até que deixe de ser frase e vire identidade. Até que quando uma conta chegar, sua primeira reação não seja medo, mas comando. Essa é a transformação. Não é mudar de pensamento, é mudar de ser. E quando o ser muda, a vida reflete. A cirurgia da alma não é delicada, é violenta, é necessária, porque o câncer da escassez não sai com massagem espiritual, sai com bisturi da palavra. E o bisturi corta a dúvida, corta o medo, corta a identidade que concordou com a falta. E dói. No começo, dói. Porque você está acostumado com o velho eu. Você conhece a voz dele.
mas ele precisa morrer para que o novo nasça. Florence dizia: a palavra é a espada que separa o real do irreal. E ela usava essa espada diariamente. Não tinha pena do velho padrão. Não negociava com a crença antiga. Ela decretava, e o que não se alinhava ao decreto caía. Contas se resolviam. Dívidas desapareciam. Provisão surgia. Não porque ela tinha sorte, mas porque ela tinha voz e sabia usá-la. Você tem a mesma voz. Você tem a mesma lei. Você tem o mesmo direito. A única diferença entre você e Florence é que ela lembrou. E você está lembrando agora. E uma vez que lembra, não pode voltar atrás. A verdade, uma vez ouvida, não pode ser esquecida. Pode ser ignorada, mas não esquecida. E se você escolher viver a partir dela, tudo muda. O novo eu não espera merecer. Ele sabe que já herdou. Herdou por ser filho. Herdou por existir. Herdou porque a lei não escolhe merecedores. A lei responde aos que falam. E quando você fala como herdeiro, quando você decreta como quem sabe que o cofre já está cheio, o suprimento vem. Não amanhã. Hoje. Agora. Porque a lei é agora. Sempre foi. Sempre será. A mudança não acontece em teoria. Acontece em prática. E a prática começa com o próximo envelope que chegar. A próxima notificação. O próximo boleto. Esse é o campo de teste. Esse é o altar. E é ali que você prova, para si mesmo, não para ninguém, que a palavra tem poder. Deixe-me contar 3 histórias curtas. 3 momentos em que a lei se moveu porque alguém falou. Primeira história. Um homem recebeu uma conta de luz com valor triplicado. Erro da companhia. Mas o prazo era curto. A mente dele gritou: como vou pagar isso? Mas ele tinha aprendido. Ele tocou o papel e disse em voz alta: há suprimento agora para isso. Eu decreto resolução. Não implorou. Decretou. 2 horas depois, a companhia ligou. Erro reconhecido. Conta corrigida. Ele não precisou brigar. Não precisou provar nada. A palavra tinha ido na frente e reorganizado o invisível. Segunda história. Uma mulher tinha dívida antiga, cobrança agressiva, ligações diárias. Ela estava exausta, mas então aprendeu a falar. Toda vez que o telefone tocava, antes de atender, ela respirava e dizia: a lei governa isso. Há suprimento agora. Eu não temo. E atendia. Calma, firme, sem se explicar demais. Apenas: vou resolver. E desligava. E voltava a decretar. Em uma semana, uma proposta de acordo apareceu, valor reduzido, prazo estendido, sem explicação lógica. A lei tinha respondido ao comando vocal. Terceira história. Um estudante tinha mensalidade atrasada. Universidade ameaçando suspender matrícula. Ele não tinha de onde tirar. Mas ele tinha voz. Ele disse: eu não sou governado por prazo. Sou governado pela lei. E a lei diz que há suprimento agora. Ele foi dormir, sem angústia, sem cálculo. Na manhã seguinte, um familiar distante ligou. Alguém que ele nem sabia que sabia da situação. Ouvi dizer que você precisa de ajuda. Deposito hoje. Coincidência? Não. Obediência. Obediência da lei ao tom de quem sabe falar. Essas histórias são reais. E são suas. Porque a mesma lei que operou ali, opera aqui. O mesmo poder que moveu aquelas situações, move a sua. Mas você precisa falar. Você precisa decretar. Você precisa assumir a posição. E a posição não é de joelhos. É de pé. Governando. O ritmo da lei é simples. Conta chega. Você fala. Lei responde. Não precisa de 10 etapas. Não precisa de ritual complexo. Não precisa de jejum de 40 dias. Precisa de voz. Voz clara. Voz firme. Voz que sabe que o dinheiro é servo e que o servo obedece ao Senhor. Você não está pedindo favor. Você está exercendo direito. Direito de filho, direito de herdeiro. Direito de quem sabe que a lei nunca negou o suprimento a quem se alinha. E alinhamento é tom, é ritmo, é a cadência da certeza. A preparação para o comando é interna.
É você olhando para si mesmo e dizendo: eu não sou vítima de circunstância. Eu sou governador de realidade. É você lembrando que a lei não tem favoritos. Só tem obedientes. E obediência aqui não é submissão. É alinhamento. É falar a língua que o reino espiritual reconhece. Florence dizia: fale como quem já recebeu. Não como quem espera receber. Como quem já recebeu. Porque no invisível você já recebeu. O suprimento já existe, a provisão já está pronta, a conta já foi paga, no espírito está feito. Só falta tomar forma. E forma vem quando a voz comanda. Toda vez que você implora, você adia. Toda vez que você duvida, você cancela. Toda vez que você reclama, você bloqueia. Mas toda vez que você decreta, você autoriza. Autoriza a lei a se mover. Autoriza o invisível a se reorganizar. Autoriza o suprimento a tomar corpo. O dinheiro não pensa. O dinheiro não escolhe. O dinheiro é energia neutra, moldada pela palavra. E se a palavra é de falta, ele se afasta. Se a palavra é de comando, ele vem. Simples assim. Exato assim. Sem exceção. Você está pronto. Mais pronto do que imagina. Porque o preparo não está enquanto você sabe. Está enquanto você ousa falar. E hoje você vai falar. Não como teste, como decreto, não como experimento, como lei. A metáfora é clara. O dinheiro é servo. Você é senhor. E todo servo espera comando. Se você silencia, ele espera. Se você duvida, ele hesita. Mas se você comanda, se você fala com a voz de quem sabe que a lei respalda, ele corre, ele obedece, ele aparece. Este é o último momento antes do comando. Este é o limiar. Você cruzará. Não com medo, com fé. Não com súplica, com autoridade. E do outro lado está a demonstração, a prova, o cumprimento, porque a lei não mente, e quem fala a lei não espera em vão. Agora você fala, não comigo, com a lei, não como súplica, como decreto. E eu lhe darei as palavras. Mas você precisa dizê-las em voz alta. Precisa sentir a vibração sair da sua boca. Precisa ouvir o som da sua própria autoridade. Respire fundo. Solte devagar. E agora, com voz firme, sem pressa, sem emoção excessiva, apenas com a certeza de quem sabe que a lei respalda, fale comigo. Há suprimento agora para tudo que é meu. Sente a diferença? Isso não foi pedido, foi decreto. Você não implorou, você afirmou. E a afirmação é o que a lei reconhece. Agora repita, desta vez com mais convicção. Como quem assina um documento eterno, como quem escreve em pedra. Fale, há suprimento agora para tudo que é meu. Você está legislando, você está reorganizando o campo invisível. Você está autorizando a provisão a tomar forma. E agora, pela terceira vez, com toda a autoridade que lhe foi dada por herança divina, com todo o respaldo da lei que nunca falha, fale como governador, não como mendigo. Há suprimento agora para tudo que é meu. Pronto, está feito. A palavra foi enviada, o decreto foi registrado, a lei foi ativada. E agora, o invisível trabalha. Você não precisa saber como, você não precisa calcular quando. Você só precisa manter o ritmo, manter o tom, manter a certeza. Como falar? Não gritando, não chorando. Voz calma, tom firme. Como quem sabe, como quem governa, como quem não duvida. Porque dúvida cancela decreto. E você não está duvidando, você está decretando. Respiração? Simples. Inspire curto, segure por 2 segundos. E ao expirar, fale a frase. Deixe o ar carregar a palavra. Deixe o fôlego dar corpo ao comando. Porque a palavra sem fôlego é vazia. Mas a palavra com fôlego é lei. Nível iniciante. Diga uma vez ao receber a conta. Apenas isso. Uma vez. Com voz firme. E guarde o papel. Sem calcular. Sem planejar. Confie que a lei ouviu. E trabalha. Nível padrão. Repita manhã e noite até a quitação. Ao acordar, antes de qualquer outra palavra, fale o decreto. À noite, antes de dormir, fale de novo. Crie ritmo, crie frequência, porque a lei responde ao ritmo. Nível intensivo.
Toque a conta e decrete 3 vezes. Segure o papel. Sinta o peso dele. E então, voz por voz, afirme: há suprimento agora para isso. Há suprimento agora para isso. Há suprimento agora para isso. E solte. Física e espiritualmente. Solte. Agora fale comigo de novo. Não porque precisa de aprovação, mas porque a repetição fixa. Diga alto: há suprimento agora para tudo que é meu. Você sente? Você sente a mudança? Não é imaginação. É a lei respondendo. É o invisível se reorganizando. É o campo começando a ceder ao seu comando. E quanto mais você fala, mais rápido a demonstração vem. Implorar quebra o comando, porque implorar diz: eu não tenho. E a lei responde: entendido, você não tem. Mas decretar diz: há. E a lei responde: correto, há. E traz. O tom decide. Se você fala do trono, a lei obedece. Se você fala do túmulo, da dúvida, do medo, da morte espiritual, a lei espera. Porque ela só age quando reconhece autoridade. E autoridade não está em volume, está em certeza. Você falou. A lei ouviu. Agora apenas mantenha. Não volte atrás. Não contradiga com medo. Não cancele com dúvida. Apenas mantenha o decreto. E observe. Observe como a provisão começa a tomar forma. Como os caminhos se abrem. Como as soluções aparecem. Como o que parecia impossível se torna inevitável. Você não está mais esperando. Você está governando. E governadores não imploram. Eles decretam. E a lei, fiel, exata, eterna, responde. Agora vem o desafio. 7 dias. Não para testar a lei, mas para treinar a sua voz. 7 dias para transformar o decreto em disciplina. O comando em ritmo. A palavra em identidade. Dia 1 a 7. Ao acordar, antes de tocar o celular, antes de ler notícia, antes de qualquer palavra externa entrar, você abre a boca e diz: há suprimento agora para tudo que é meu. Você diz em voz alta. Você diz com convicção. Você diz como quem governa o dia antes de vivê-lo. Ao meio-dia, quando o impulso diminui, quando a dúvida tenta sussurrar, você para, respira e reafirma. Há suprimento agora para tudo que é meu. Não porque a lei esqueceu, mas porque você precisa lembrar. À noite, antes de dormir, quando o subconsciente abre para receber, você planta de novo. Há suprimento agora para tudo que é meu. E dorme, não calculando, não planejando, confiando que enquanto você repousa, a lei trabalha. Se uma conta chegar nesses 7 dias, não entre em pânico. Toque o papel e decrete 3 vezes sobre ele. Há suprimento agora para isso. Há suprimento agora para isso. Há suprimento agora para isso. E guarde, sem preocupação, porque você falou. E a palavra não volta vazia. Sinais virão. Nas primeiras 24 horas, talvez você sinta alívio, uma paz inexplicável. Nas 72 horas, ideias claras, caminhos que você não tinha visto, contatos que você tinha esquecido, oportunidades que pareciam mortas ressurgindo. Não é magia, é lei. É obediência do invisível ao comando vocal. A conta muda quando você muda. Quando você para de falar como vítima e começa a falar como governador. Quando você para de implorar e começa a decretar. Quando você lembra que o dinheiro não é senhor, é servo. E que você tem voz. E que a voz tem poder. Agora, o ato de ativação espiritual. Escreva nos comentários a frase exata. Há suprimento agora para tudo que é meu. Não por engajamento, não por aparência, mas como contrato com a lei. Como registro no campo digital. Como testemunho público de que você assume a posição. Escreva. E deixe a palavra ecoar. Volte aqui depois de 7 dias. Testemunhe. Conte o que mudou. Não para impressionar, para confirmar, para lembrar outros de que a lei funciona. E para reforçar em você mesmo que o que você falou apareceu. Você não nasceu para negociar com o medo. Você nasceu para comandar o invisível. Você não foi feito para se curvar à conta.
Você foi feito para falar sobre ela. E quando você fala, quando decreta com autoridade, com ritmo, com convicção, a lei se move, e o que estava parado começa a fluir. Este não é o fim, é o começo. O começo de uma vida onde a boca governa, onde a palavra cria, onde o decreto transforma, e onde você, finalmente, se lembra de quem sempre foi. Governador, não mendigo, comandante, não vítima, porta-voz da lei, não escravo da aparência. Fale, decrete, governe, e observe a lei responder: eu sou lei.